Oi, gente, boa noite a todos. Nós estamos começando agora o treinamento, e esse treinamento, o tema dele é abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, e a gente vai aprender um pouco aqui como identificar, acolher e encaminhar essas vítimas, né? Essas vítimas. Eu quero lembrar aqui vocês que eu fiz um convite especial para a professora Luísa Sena, para ela poder estar à frente desse trabalho, né? Ela é uma autoridade no assunto, eu estarei aqui para apoiar, para ajudar, para comentar, mas nós vamos ouvi-la, ela vai ser a palestrante principal nessa noite. Então, a professora Luísa Sena, para quem não sabe, ela é psicóloga, ela é especialista em saúde mental, terapia familiar, é psicóloga de referência no atendimento psicossocial do CREAS, e onde ela atende, trabalha, e também é uma das professoras ali da Uninasal, do curso de Psicologia, e se eu não estiver enganado, faz parte da coordenação do curso de Psicologia da Uninasal. Bom, eu sou o Paulo Araújo, sou psicanalista, sou doutor em psicanálise, membro da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas contra o Suicídio, sou palestrante, sou escritor, e sou graduando em psicologia. Alguns colegas estão aí. E também sou pastor, ok? Então é muito bom ter você aqui com a gente. Eu acredito que vai ser de grande relevância esse estudo e a gente vai passar a palavra para quem realmente vai dar o show aqui nessa noite. Vamos lá, professora? Está com a senhora. Obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação, pelo esse acolhimento aí, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e eu acho de suma importância, né? Esse tema é um tema que nem todo mundo quer falar, né? Sobre, há muito tabu para falar. Enquanto houver esse tabu, enquanto houver esse não dizer, né, sobre abuso, sobre sexualidade, os casos só vão aumentando, né? Então, eu já trabalho nessa área específica, né, de violência contra a criança já há uns 15 anos. E eu posso dizer assim com toda certeza que os casos não têm diminuído, pelo contrário, cada vez mais as estatísticas é crescendo, né? E são bem assustadoras, né? Um recente estudo saiu dizendo que de três crianças, a certeza que uma vai sofrer abuso, né? Isso é muito, muito triste, né? E isso é muito assustador, né? Então, é muito importante a gente se capacitar nesse tema e a gente falar sobre isso, né? E cada vez mais combater, tá? Então, a proposta é a gente trazer um pouco esse conhecimento, né? Mais teórico de como identificar, de como identificar os sinais de quando uma criança pode estar sofrendo abuso, o que fazer nessas situações, tá? E para onde a gente pode estar encaminhando, né? Para onde ir, no sentido, né, de acolher e de dar um direcionamento, tá? Então, eu vou compartilhar bem aqui os slides com vocês. Só um minutinho. Certinho? Vamos lá. Então, olha só. Antes de a gente falar especificamente sobre o abuso, a teoria, sinais, sintomas, acho interessante a gente colocar, porque a gente vem agora no próximo mês, né, que a gente chama de mês laranja, que é o mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e que é o 18 de maio, o dia que a gente faz toda essa movimentação nacional em combate aos casos de abuso sexual contra criança e adolescente. E da onde que surgiu o 18 de maio? Ele surgiu
em decorrência a uma situação de violência sofrida por uma criança. O nome dela é Araceli Santos, lá de Vitória, do Espírito Santo. Ela tinha 8 anos na época, onde ela foi sequestrada, espancada, abusada, drogada e assassinada. E seus agressores, na época, classe média, alta, foram pessoas envolvidas nesse crime. São pessoas que eram políticos, que eram empresários, então eram pessoas assim que tinham todo né, um certo seguro, né, na sociedade no sentido de impunidade, e naquela época aí é que não tinha realmente nenhuma lei, nada que pudesse tipificar de uma forma mais severa isso. E aí ficaram impunes, né? Eles ficaram impunes em relação a esse crime. Então, isso foi em 1973. E aí, inclusive, lá no Espírito Santo, tem uma rua, uma praça, se eu não me engano agora, que um dos nomes dessa rua foi um dos agressores, né? Que é uma pessoa muito conhecida lá na região no passado. Então, para vocês terem uma noção de como isso é uma coisa muito forte, e hoje a gente ainda vê muita impunidade, né? Ainda é uma luta constante. Então, 18 de maio lembrando dessa violência que a menina, né, a Araceli, sofreu, e a gente faz toda uma campanha nesse mês de maio, né, para estar trazendo essa temática. E a gente já está, né, só que não cabe só a maio, a gente tem que fazer realmente esse combate o ano inteiro. E para que a gente possa combater o abuso sexual, é só através do conhecimento. É isso aqui, se capacitando, falando sobre o que é sexualidade infantil, falando sobre desenvolvimento infantil, falando sobre as relações de violência, conhecendo sobre o perfil do agressor, comportamento do agressor. A gente precisa estudar, ler, se informar. Assim a gente vai combater, com prevenção, com conhecimento. Então, vamos começar trazendo o conceito de abuso sexual. Se a gente definir o abuso, existem várias definições, mas essa aqui ela traz assim, de uma forma bem ampla e contempla realmente o que a gente pode estar quando a gente fala em abuso sexual. Então, é uma situação em que uma criança ou um adolescente é invadido em sua sexualidade e usado para gratificação sexual de um adulto, ou mesmo de um adolescente mais velho. Então, oi. Sim. Tá, então tudo bem. Então, olha só, pegue essa palavra bem aqui. Invadido em sua sexualidade, né? Então, o abuso sexual é uma invasão. Imagina um desenvolvimento psico-biosexual da maturidade de uma criança, né? Então, vamos imaginar que está acontecendo o desenvolvimento de uma criança, a sua maturação emocional, física, psicológica, social, cognitiva, está lá no percurso dela. E vem esse tipo de violência, invade, né, o desenvolvimento da sexualidade normal de toda criança, né? Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente não está falando de sexo. Sexualidade é um conceito muito mais amplo. Envolve afetividade, prazer, o corpo, as relações. Então, a criança, desde pequena, ela vai desenvolvendo essa questão da sexualidade, tá? Não ligando ao sexo. Isso daí é uma parte da sexualidade. Então, o desenvolvimento da sexualidade infantil, ela vai se constituindo. E quando há uma violência dessa, é uma invasão, uma interrupção, realmente é uma violência nesse desenvolvimento que estava vindo normal, saudável, e ele é invadido, tá? Então, por isso que a gente considera um caso de violência sexual, de abuso sexual, porque aquela criança ela ainda não tinha maturidade cognitiva, psicológica, social para dar conta desse conteúdo sexual, né, daquela forma. Então, por isso que a gente coloca como uma invasão. E, geralmente, o agressor, ele se impõe por força, ameaça ou indução da vontade da vítima. Isso é um conceito que o Azevedo traz, que é muito forte, que a gente vê isso na prática, né? Então, geralmente, ele vai para essas 3 vias, ou pela força,
pela ameaça ou indução. A ameaça e indução geralmente é a forma mais sutil e que eles mais usam para cometer um abuso sexual, né? Principalmente a indução, né, da vontade da vítima. Vamos supor, começa assim, senta aqui no colo do tio, né? Aí pede para a criança sentar, aí vai começando a seduzir, induzindo certas atitudes que vai confundindo a mente da criança. Ela não consegue ter discernimento do que é um toque de carinho, de afeto normal, principalmente quando esse agressor, a gente já vai falar sobre isso. É alguém da família, é alguém de confiança. Aí é que fica mais confuso para ela. Qualquer hora vocês podem estar questionando, tá, gente? Então, olha só, com quem pode acontecer os casos de abuso sexual? Qualquer criança, adolescente, tanto menino como menina. A gente vê muito caso com menina, mas menino também, tá? Inclusive, esse ano, os casos que eu tenho acompanhado lá no CREAS, da área do Túmulo, são de meninos. Tem crescido muitos casos de meninos também. E a gente caracteriza de duas formas essa violência. Ela pode ser intrafamiliar ou extrafamiliar. Intrafamiliar é dentro da família. Extra, fora família. Então, quando a violência ocorre dentro da dinâmica familiar, dentro da família, das relações familiares, a gente chama de violência intrafamiliar. E quando ocorre com alguém de fora, que não pertence ao contexto da família, ao sistema familiar, a gente chama de extrafamiliar. Só que a maioria dos casos, 95% dos casos, são intrafamiliar. Olha só que forte, né? Então, a maioria dos casos são o agressor está onde? Dentro da família. Dentro da família ou dentro dos vínculos ali afetivos. Tio, padrinho, avô, irmão, pai, padrasto, né? E mulher também, mãe, madrasta, por aí vai. Tá? Então, assim, é dentro da família. E aí, assim, aí é que está a grande questão, né? Que eu falei. A nossa sociedade, principalmente hoje em dia, né? Está muito sexualizada, as coisas, as músicas, às vezes a infância, a própria infância, né? Está muito sexualizada, o contexto mesmo muitas vezes exposto, né? As coisas, mas ao mesmo tempo há um tabu de falar sobre isso. Há muita dificuldade de falar com a criança sobre o corpo dela, falar sobre isso. E por isso que é esse tabu de falar sobre sexualidade, sobre prevenção ao abuso, sobre o seu corpo, sobre nomear o corpo, falar os nomes da parte e fazer que a criança conheça. Como há esse tabu, a família não fala sobre isso, aí cada vez mais se cala ao silêncio e os casos vão acontecendo. Tá? Então, talvez aí tenha uma explicação por que a maioria dos casos são dentro da família. Sem falar dessa cultura que a gente tem, né? Essa cultura machista, de ver o outro como um objeto, né? Sexual, como o outro, como está ali para ti, proporcionar uma coisa bem narcisista, né? De proporcionar um prazer, em detrimento do sofrimento do outro, né? E aí são outras questões que a gente pode em outro momento estudar sobre isso, tá? Então, o que é importante saber é que existem essas duas modalidades, intrafamiliar e extrafamiliar. E aí, quais são as consequências negativas à criança e ao adolescente? Diversas, gente. Como eu falei, é uma invasão do desenvolvimento natural daquela criança, que deixa marcas psicológicas, emocionais fortes, muito fortes. Vai trazer prejuízos na aprendizagem, prejuízos cognitivos, afetivos, sociais, ou seja, tudo, né? Se a gente pensar em todas as áreas do desenvolvimento infantil, aprendizagem, cognição, social, tudo vai ser afetado, né? E podem ter casos mais graves, como o surgimento de alguns transtornos mentais, como ansiedade, depressão e de comportamento. Então, interromper a violência é uma questão de saúde, prevenir, trazer a prevenção da integridade
física, social e emocional daquela criança, né? Do desenvolvimento infantil. E aí, gente, vamos agora apresentar os tipos e a classificação dos abusos. Bem, o abuso hoje a gente constitui da seguinte forma: de dois tipos de violências sexuais. Quando a gente fala de violências sexuais contra criança e adolescente, a gente encontra duas formas. A primeira é o abuso sexual, que é com contato físico ou sem contato físico. E a exploração sexual, tá? Uma coisa rapidinho interessante é que os casos de exploração sexual quase não aparecem, gente. Não aparecem. Isso é impressionante. Se você for fazer uma pesquisa nos conselhos tutelares, nos CREAS, nos CRAs, você quase não vai conseguir identificar uma quantidade muito mínima de casos de exploração sexual. Que é e a gente sabe que tem. A gente sabe que tem, né? Crianças que são colocadas, né, para vender o corpo, para ser um objeto, né, objeto sexual, onde elas, às vezes, a gente vê isso muito nas estradas, né, caminhoneiros, nos interiores, às vezes vem do interior e acaba sofrendo esse tipo de exploração. Isso tem muito ainda. Mas a questão de chegar na denúncia tem aí uma distância muito grande. E aí a gente tem que se interrogar, né? O que impede desses casos chegarem? Porque será que existe uma rede muito forte aí, né, de exploração sexual, onde os que mandam, né, os chefões são pessoas muito fortes, poderosas? É porque é algo ainda muito, né, difícil de romper, de combater, mas é algo também muito preocupante. E aí, assim, então a gente tem essas duas formas: abuso sexual e exploração. A gente vai hoje falar muito mais sobre o abuso sexual sem contato físico e com contato físico. Bem, o abuso sexual sem contato físico, ou seja, não há nenhum contato no sentido de toque, né, no corpo da criança, dos órgãos genitais da criança. Ah, mas então isso não é abuso sexual. Não, como eu falei para vocês. No momento que você invade o desenvolvimento saudável de uma criança, o desenvolvimento que ela estava ali construindo, né, da sua subjetividade, da sua maturidade emocional, entendendo, conhecendo o seu corpo, aprendendo a se relacionar com o mundo, com as suas emoções. Quando vem alguma coisa e invade, trazendo um conteúdo que ainda não era, ela não estava ainda tendo capacidade de entender, de lidar, traz um conteúdo sexual muito forte, independente de que forma, isso é abuso sexual. Tá? Então, a gente tem o tipo de abuso sexual verbal, que é quando se expõe criança a conversas de cunho sexual, através de telefones, hoje muito, né, através do WhatsApp, muito mais antigamente, né, não se tinha essa ferramenta, mas hoje é uma ferramenta onde também se expõe a criança dessa forma, tá? Falando coisas de cunho sexual para a criança, né? E trazendo para ela um assunto, um tema que ela não tem e às vezes desperta uma curiosidade sobre isso, né? O exibicionismo, que é o ato de mostrar o órgão genital e se masturbar em frente de crianças e adolescentes. Então, às vezes o agressor ele não toca na criança, mas ele se mostra, né, o órgão sexual para a criança, se masturba, pede para a criança ficar olhando, né, ele tem prazer nisso e expõe a criança a uma situação, né, de cunho sexual. Outro tipo, voyeurismo. O que é isso? É o ato de observar fixamente atos ou órgãos sexuais de outras pessoas quando elas não devem ser vistas, não desejam ser vistas. Então, por exemplo, observar uma criança ou um adolescente tomando banho, né? Eu lembro de um caso que eu atendi que a criança todo dia toma banho no mesmo horário para ir para a escola, lá no quintal da casa, e o vizinho fez lá um buraco
tijolo lá do muro, da parede, para observar isso há muito tempo, até foi quando a pessoa que cuidava da criança percebeu, né? Onde ele ficava observando, né? Isso também é um abuso sexual. Pode denunciar? Pode denunciar. Vai ser tipificado como algum crime? Vai sim. Tá? E aí começa mais aí a questão, mas como é que prova que não, se não tem o contato físico, né? E aí é que tem a perícia, né? A perícia psicológica, onde vai atender aquela criança que passou por aquilo, que viu, ela conta, o moço estava me olhando, ela começa a apresentar medos, a psicóloga vai diagnosticar como é que está o emocional dessa criança, e isso conta como prova. Isso é algo muito interessante para a gente da área da psicologia, porque é um poder, né, de palavra que a gente dá para a criança, né, no sentido de identificar que ela é capaz, sim, de trazer esses conteúdos para a gente e a gente conseguir identificar e fazer um diagnóstico. A pornografia também, né? Quando uma pessoa mostra material pornográfico à criança ou adolescente. Então, tem casos onde o adulto chega para a criança e mostra um vídeo pornográfico, revistas pornográficas, imagens pornográficas para criança, né? Eu lembro de um caso de um abuso que também que eu acompanhei lá no CRES, que o abuso foi esse, foi um abuso sexual sem contato físico do tipo da pornografia. A criança todo dia que ia para casa do tio, ele ficava mostrando vídeos, né? E aí ele começou a apresentar comportamentos agressivos, né, com os colegas. Ele começou a ficar muito o sono alterado, alterou o sono, e ele começou a ter um comportamento de reproduzir posições sexuais, atos sexuais com os brinquedos, com os priminhos, e isso chamou a atenção da família, né? Então, isso foi um sinal de que aquela criança podia estar sofrendo abuso. Abuso sexual com contato físico. Agora sim, envolve carícias nos órgãos genitais, tentativa de relações sexuais, masturbação, sexo oral, penetração vaginal, anal e todo tipo de contato forçado com beijos, toques em outras partes do corpo também, tá? E aí a gente traz a tipificação penal mesmo, né? Isso é considerado estupro de vulnerável, certo? É quando qualquer tipo de contato sexual, físico, desses que eu coloquei para vocês, a pessoa ela é enquadrada no estupro de vulnerável, ok? E aí, assim, o ciclo do abuso sexual. Vamos falar então agora o que acontece quando uma criança ou adolescente ela entra nesse ciclo de abuso e às vezes muita gente não entende, às vezes até a própria família não entende, por que essa criança ficou nesse ciclo de abuso às vezes por muito tempo, né? Por anos. Tem casos de pessoas que não conseguiram sair desse ciclo de abuso na infância e aí só conseguiram sair desse ciclo quando cresceram, casaram, saíram de casa, e aí lembram que viviam isso, né? E às vezes a família não entende, a mãe não entende, por que ela não me contou, poxa, por que minha filha não falou sobre o que estava acontecendo? E a gente vai trazer essa explicação agora, tá? Então, olha só, como é o ciclo do abuso sexual? Existem 3 fases. A primeira fase é a fase do envolvimento. Então, é a fase da sedução. Gente, o agressor, ele não é um monstro, ele não é uma pessoa, né, que tem uma caricatura, né? Onde eu possa dizer, olha, gente, o abusador sexual, tem a altura assim, o olho assim, o cabelo assim, a cara assim. Não, isso a gente não tem como, né, identificar. É uma pessoa, pelo contrário, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele é uma pessoa muito prestativa, é uma pessoa que adora crianças, se interessa pelo mundo infantil. Então, é uma pessoa que você tem total confiança, porque é isso que ele busca: confiança, primeiro dos pais,
e depois com a criança. Então, essa a gente chama fase de desenvolvimento, a fase onde o agressor ele vai meio que traçar o terreno dele, né? Onde ele vai conquistar a confiança dos pais, onde ele vai também conquistar a confiança da criança. Aí a fase onde ele vai dar presentes, bombons, ele vai saber do que a criança gosta, para poder presentear, para poder estar envolvido, para puxar uma conversa. Ah, tu gosta da Peppa? Começa a saber dos desenhos da criança, né? Ah, tu gosta disso? Olha aqui que eu tenho desenho e tal. E a criança, como é que é o mundo da criança, né, gente? Se alguém der atenção para a criança, brincar com ela vai se envolver, né? Aquela velha história, né? Quem dá atenção para a criança, senta, brinca, pronto, conquista a criança, né? Então é isso que ele faz nesse sentido, né? Então essa fase de desenvolvimento é essa fase onde ele busca essa confiança. E aí depois vai para a segunda fase, que é a fase do abuso sexual sem contato físico. Então começa com algumas palavras, como eu falei, né? Começa com mostrar algo, querer ver o corpo da criança, né? Ou mostrar o seu próprio corpo, falar, mostrar imagens. Então, tudo aquilo que eu falei do abuso sexual sem contato físico começa por aqui. E aí depois vai para a fase do abuso com contato físico. E aí sim, ele começa a dar o toque. E aí, às vezes, começa assim, deixa eu, se for um avô, um pai, um padrasto, deixa eu ver, não, isso aqui eu tô vendo como é que está crescendo saudável, deixa eu fazer esse toque. Olha, e começa confundindo a mente da criança. E aí, fecha com sigilo, onde ele diz assim, olha, isso aqui é o nosso segredo. Isso aqui você não pode contar para ninguém. Senão, aí ele vai no nível daquilo que ele conhece já a criança. Ele vai jogar uma ameaça que ele sabe que a criança vai acreditar. Ou que ninguém vai acreditar, ou que ela vai prender a mãe, vai prender o pai, vai matar, depende do que ele vai dizer, né? E aí a gente diz assim, poxa, mas como é que a gente combate isso? De várias formas. Não é fácil, mas uma delas. Primeira, ensinando sobre segredo com criança. Né? Converse com a criança sobre o que é segredo. Tem até uma dinâmicazinha, depois eu posso disponibilizar, que é uma técnica, né? Segredo bom e segredo ruim. E aí a gente faz com a criança. O que são segredos bons? Vamos fazer uma surpresa de aniversário para a mamãe, para o papai, para a prima, não sei o quê. Vamos guardar esse segredo. Vamos comprar um presente no aniversário. Olha, vamos guardar esse segredo. Isso são segredos bons, porque é algo que é para fazer uma surpresa e que depois a gente vai poder contar. A gente só está guardando por um tempo. E o que é um segredo ruim? É quando a gente não pode contar nunca esse segredo. É quando esse segredo não pode ser compartilhado. E ele não é legal, você não se sente bem, você não se sente confortável. A mesma coisa é um toque. Dizer para a criança, né, que o corpo, e isso você pode fazer na hora de tomar banho, ensinar para a criança, olha, você sabia que a gente tem partes íntimas? Partes íntimas, o que é parte íntima? São as partes que tem até uma roupinha própria para ela, a cueca, a calcinha. Então, essas partes são íntimas, são suas, ninguém pode tocar, só quem pode tocar. Aí você sinaliza quem pode tocar e ainda coloca. Só pode tocar para higienizar, para limpar ou para passar um remedinho. Ou seja, só nessas condições. E esse toque não pode ser um toque que vai te deixar ruim, que vai te sentir mal, que vai doer, ou que vai, né, te trazer uma sensação ruim. Tá? Então, é só para passar o remédio. Então, você tem que falar sobre isso. Aí tem gente, Luísa, mas eu não quero tocar nesse assunto com minha filha, será que eu não vou estar trazendo uma questão, né, de sexualidade muito forte? Gente, é prevenção. A gente tem algo tão forte aí, né, de abuso, e ele não brinca, o abusador, a situação de abuso vem quando tu menos espera, e aí você vai ficar de mãos atadas esperando? Não, a gente tem que prevenir, a gente tem que falar, tem que tocar nesse assunto. Vamos romper esse tabu, né, de falar sobre isso. A prevenção. Prevenção é falar do corpo, é sinalizar
o não, né? E às vezes a gente, aí a criança assim, né? Trazendo para o contexto do silêncio. Aí a criança faz o sigilo, ela fica nesse ciclo, ela não consegue falar. E aí, às vezes, você diz assim, ah, poxa, mas por que minha filha não falou? Eu sempre conversei para ela, eu sempre disse, olha, se alguém tocar no teu corpo, assim, você me conta. Mas aí, quando a gente vai conhecer aquela dinâmica daquela família, a gente entende por que aquela criança não falou. Primeiro, aquela criança não tinha voz, ela era vista como, né, qualquer coisa que ela falava, oh, vai uma besteira. Ninguém dá voz para aquela criança naquela família. Segundo, ela não foi ensinada a ela a respeitar o corpo, né? Todo mundo tratava ela de uma forma violenta, no sentido do próprio corpo dela. Por exemplo, às vezes tinha um tio que chegava para ela e começava a falar: ah, teu corpo é assim, tu é muito gordinha, tu tá muito magra, tu tá muito não sei o quê. E aí todo mundo ria, achava engraçado. Só que tudo isso já é uma violência, sabe? É um bullying familiar que a gente chama, né? Você já está ali trazendo, né, constrangimento para a criança. E às vezes até o fato de você não sinalizar para a criança que o corpo dela, ela pode dizer não. Então, às vezes, tem uma coisa boba, né, que acontece, mas isso é uma coisa que faz a gente pensar. Às vezes a criança tá gripada, tá ali assistindo televisão, aí a gente vem com papel, com uma fralda, alguma coisa, e no rosto da criança, e soa o nariz dela. Chega assim, a criança toma até um susto, né? Que tu chega assim de vez. Por que não dizer assim, meu filho, ó, com licença, vou limpar o seu nariz. Desde bebezinho, ó, agora a mamãe vai trocar a fralda, tá? Agora eu vou limpar você, tudo bem? Posso ligar? Vou tocar você para limpar. São coisas tão simples, tão bobas, que pode dizer assim, ai, que bobagem, que mimimi, mas isso, para criança aprende dessa forma, gente. Você vai trazendo para ela, assim, de que o corpo é dela e de que ela pode permitir ou não o toque, né? Onde ela pode, ela está sendo validada para falar se ela quer ou se ela não quer, né? Então, nesse sentido, é importante a gente trazer essas mudanças, porque senão não adianta só dizer, olha, se alguém te tocar, tu tem que me falar. Se no cuidado, no dia a dia, você não, na prática, você não diz para aquela criança que ela pode contar contigo, que realmente ela te escuta, que realmente tu está disponível e que você respeita, né, a, a, a fase dela, ela enquanto criança, tá? Então, tudo isso faz parte. E outra coisa também que é importante, a criança, às vezes é muito confuso para ela entender que aquele toque, aquilo que está acontecendo é errado, principalmente quando é alguém da família, quando é o pai, o padrasto, o avô. Para ela é muito confuso. Na cabeça dela, ela fica: é um carinho, é um cuidado, o que está acontecendo? É normal? E aí, se não houve uma prevenção, se não houve um diálogo, um entendimento, na mesma hora ela fica confusa, ela não consegue dialogar, né? Ela não consegue falar. Então, eu lembro de um caso de uma criança que ela fez um desenho relatando uma situação de abuso na escola, e a professora conversou com ela, e aí ela contou, né? Não, mas é porque meu pai faz isso comigo. Aí a professora começou a chorar e ficar nervosa, disse que, e ela ouviu alguém dizendo assim, tem que prender esse homem. Quando falou assim, prender, a criança, não, não quero que meu pai seja preso. Ou seja, a gente tem que entender que na cabecinha da criança, ela não tem discernimento disso. Ela ama o pai dela, né? Aquela pessoa, aquela figura que era para proteger, para cuidar, para amar, tá violentando, tá abusando. Só que para ela não entende que é um abuso. Às vezes ele diz que ela é especial, olha, você é especial. De todas as tuas irmãs, de todos os teus irmãos, você é especial, por isso que eu faço isso contigo. Olha como fica a cabeça da criança, né? Então, é muito pesado cobrar da criança isso. Por que você não me disse?
Por que que você não falou? É muito pesado, é querer demais, né? Se a gente que é adulto falar sobre isso, sofrer qualquer tipo de tentativa de abuso, de assédio, não é fácil falar. Um adulto abrir a boca e dizer eu sofri um abuso, eu sofri um assédio. Imagina uma criança que não tem discernimento ainda sobre o assunto. Então, para ela é muito mais delicado, muito mais difícil romper esse ciclo do abuso. Por isso que às vezes ela fica ali, tá? Professora, Oi, deixa eu sim, vai participar lá, aqui, diga aí. rapidinho. Então, recentemente agora, né, poucos dias atrás, eu acredito que no estado do Goiás, um pastor, e por ser pastor eu posso falar sobre isso muito bem, que eu conheço muitos pastores, né, do Brasil também, fora, e um pastor recentemente mandou um áudio para uma adolescente, uma criança que está saindo ali dessa fase para entrar na adolescência, e segundo ele, nesse caso, o que ele fala para a adolescente é que ela precisava ir até onde ele estava, porque ele precisava tirar a virgindade dela, né? E se ela não fosse, o pai dela ia ter um problema seríssimo, porque havia um espírito de morte rondando a vida do pai dela, e para que o pai não morresse com esse espírito de morte, ele precisava ter essa relação sexual com essa menina. Graças a Deus que ela gravou, graças a Deus que ela gravou, e que a avó, ela disse que a avó estava em casa, tarefada, e ela diz, como é que eu vou agora se a minha avó está aqui, eu estou... Ele até ensina ela como falar para a avó dela, o que falar para a avó, para que ela pudesse ir até onde ele estava. Graças a Deus, a polícia foi acionada, ele foi preso e hoje está ali à disposição da justiça. O que a gente vê hoje, na verdade, essa falta de informação, e essa é a preocupação nossa aqui de trazer isso aberto, publicamente, para que a gente possa identificar. Eu vi a sua fala, a senhora falou o seguinte, que às vezes é difícil identificar a pessoa, claro, porque ela não vem na sua testa dizendo sou abusador. E essas pessoas, geralmente, elas chegam ali de uma forma carinhosa, são pessoas muito próximas da criança. Mas tem uma forma de identificar, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Identificar principalmente o comportamento, e aí nós temos dois comportamentos que são apresentados do abusador, e também nós temos o comportamento da criança. Quem está aqui nesse treinamento hoje, se prestar bastante atenção, vai conseguir identificar essas situações, tanto identificar possíveis abusadores, é claro que a gente não pode, nem todo homem que entrega uma balinha para uma criança é um abusador, a gente sabe disso. Porém, nós temos aqui uma responsabilidade de transmitir essa informação para outras pessoas. Então, nesse caso aqui, você que está participando desse treinamento, você tem a responsabilidade de multiplicar essas informações, de transmitir para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, para terminar aqui a fala, nesse caso, especialmente lá do Goiás, se essa menina não tivesse ali uma assessoria de alguém, que provavelmente alguém pegou e viu e deu vazão àquela conversa, então se ela não tivesse assessoria de alguém, possivelmente nós teríamos mais uma criança violentada no Brasil. Aí eu estou falando de pastores, de homens que deveriam ser, né, na prática, deveriam ser os acolhedores, os ensinadores, aquelas pessoas que realmente vão trazer ali algo de responsabilidade, alguma coisa, e são pessoas, aí não são pastores, são pessoas que usam esse cargo, né, e eles se filtram no meio da igreja, no meio das pessoas, para fazer isso. E eu acho que isso é algo que está acontecendo no nosso meio de forma assim tão sutil. Aliás, estava tão sutil rasteiramente e agora
está escancarado. Parece que as pessoas perderam medo de se apresentarem aí como abusadores. Ótimo, Paulo, isso que tu trouxe, né? É realmente isso. A gente, na verdade, assim, não tem como a gente identificar alguém de cara, mas tem alguns sinais que a gente pode ficar alerta. Então, assim, não é que, como tu colocaste, né? Por exemplo, eu gosto muito de criança, não é porque eu gosto muito de criança que eu sou abusadora de criança. Mas você tem que ir linkando, você tem que observar. É interessante que quando a gente percebe a criança com alguma alteração no comportamento, é isso que a gente vai falar agora, a gente dificilmente pensa, será que nossa criança não sofreu abuso? Será que essa pessoa não está fazendo isso? Então, essa formação, né, esse treinamento é para que a gente comece a ter esse outro olhar, a se questionar. Não é para a gente ficar agora desconfiando de todo mundo, mas é para que a gente tenha um questionamento ali, né, uma pulga atrás da orelha, analisar bem esses sinais que a gente vai falar agora, para que a gente possa, né, identificar. E aí, quais seriam esses sinais? Tá? Lembrando, nenhum sinal isolado que eu estou falando, nenhum sinal isolado vai indicar abuso. Não é porque a criança está se masturbando, é porque ela sofreu abuso. A gente tem que ver um conjunto de sinais, um conjunto, né, de sintomas. Várias alterações. Luísa, qual é um sinal que é como se fosse universal? Qual é o sinal que é praticamente indicativo de uma possibilidade, tá, gente, que eu estou falando, de talvez um abuso? Um sinal universal é a mudança de comportamento. Então, uma criança que tinha um comportamento e de repente mudou, de repente ficou agressiva, ou então de repente ficou introspectiva, mudou a forma de se relacionar, das coisas que ela gostava, alterou o ciclo normal dela, trouxe alguma alteração, é um indicativo, primeiro, de que aquela criança não está bem, não é? A criança, ela não verbaliza, ela não diz assim, ai, gente, eu estou com uma crise existencial. Não, né? A criança não tem essa capacidade de elaboração ainda. E nem até alguns adultos não têm, né? E de quem dirá uma criança. Então, a criança, como é que ela fala? Através do seu corpo, do seu comportamento. Então, a criança pede ajuda com o seu corpo, com os seus comportamentos, com as suas emoções. Então, ela fica desobediente, ela fica agressiva, ela mostra de alguma forma, ei, eu não estou bem. E aí, o que acontece quando a criança muda esses comportamentos? A gente pensa em tudo. Ah, meu Deus, será que está com isso? Será que está com aquilo? Ansiedade? Pode ser ansiedade? Pode. Pode ser problema familiar? Pode. Enfim, pode ser qualquer coisa. Mas por que também a gente não coloca. Será que essa criança sofreu algum abuso, alguma coisa na escola, em tal lugar? Tá? Então, é uma forma de a gente sempre estar se questionando. E aí, assim, principalmente se vier com quais outros sinais? Sem esse da mudança, fora esse, né, da mudança do comportamento. Quando ela começa a agir de maneira sexual, tá? Com brinquedos, com objetos, com os adultos, ou seja, quando a criança começa a mostrar um repertório sexual, seja de posição, seja de fala, onde não faz parte do mundo dela, você sabe que isso não é algo que vocês fazem dentro de casa, não é algo que ela vê e ela começa a apresentar, aí você tem que, opa, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, o que está acontecendo, deixa eu investigar. Então, ela mudou o comportamento dela, de repente ela mudou o jeito, a personalidade, o jeito de ser. Tá com esse comportamento sexualizado? Peraí, bora investigar. Vamos investigar porque alguma coisa está acontecendo. Começou a demonstrar conhecimento sexual e usar linguagem sexual de maneira explícita. Ela começou a fazer pesquisas, às vezes tem criança que começa agora a ter acesso no celular, né? Começa a fazer pesquisa do Google, de conteúdo sexual, né? E aí, assim, são sinais, gente, sinais. Isoladamente, isso, por exemplo, uma criança que começa a mostrar
brincar com suas bonequinhas, simulando uma relação sexual. A mãe olha aquilo e diz assim, meu Deus, minha filha está sendo abusada. Calma. Aí a gente precisa do profissional, né? Para fazer uma análise. Aí, na análise, a gente faz várias questões. Primeiro, como é que é a dinâmica dessa família? Onde essa criança dorme? Ah, ela dorme comigo no quarto. Aí, como é que você e seu marido têm relação sexual, namoram com a criança no quarto? Ah, sim, quando ela dorme. E aí, gente? Como é que é isso? Será que a criança está dormindo mesmo? Será que ela não está vendo alguma coisa? Então, assim, às vezes, não é também não é um abuso sexual, porque aí você pode dizer, ah, Luísa, mas será que esse caso não é um caso de abuso sexual sem contato físico, né? Onde você expõe a criança a ver uma relação sexual? Só que aquilo ali, às vezes, os pais não fazem de má fé. Elas não fazem assim, ah, bora transar bem aqui pro meu filho olhar. Não é desse jeito. É aquele pensamento assim, ah, é criança, tá dormindo, bora namorar aqui, ele tá ali dormindo. E às vezes a criança acorda, olha. E para a criança, a, a relação sexual é muito violenta para ela, é muito agressiva. Ela não entende, né? E aí isso começa a gerar uma confusão total na cabecinha dela. Então, a gente precisa, por isso que eu estou falando, a gente não pode pegar um sinal e já dizer que a criança está sendo abusada. A gente precisa observar vários sinais, tá? Porque pode ser também outras coisas. Então, como eu falei, comportamento agressivo, pesadelos, problemas de sono, mudança da personalidade, como eu falei, mudar totalmente, regressão ao comportamento anterior. Então, a criança já desfraudou, a criança não faz mais xixi na cama há muitos anos, e de repente ela volta a fazer xixi na cama. Ou ela volta a pedir a fralda, ou ela volta a pedir o pipo, né, a chupeta, ou ela volta a querer a mamadeira, né? Aquilo ali é como se a criança quisesse dizer assim: preciso novamente de proteção, eu preciso voltar ao estágio anterior, onde eu era mais cuidado, tinha mais, né, ali uma proteção por ser ainda um bebê. Eu preciso disso novamente. É como se ela estivesse dizendo isso de alguma forma, né? Quando ela regride. Esse comportamento de regressão ao comportamento acontece também em outras situações. Por exemplo, quando nasce um bebê na família, um irmãozinho, né? Ela, a criança geralmente faz esse tipo de comportamento. Como também uma forma de querer novamente a atenção dos pais, aquela atenção que o bebezinho está tendo. Então, como eu falei, todo o contexto tem que ser avaliado. O que está acontecendo nessa família? Nasceu alguma criança? Não. Tem alguma situação, separação? Não, não está acontecendo nada disso. Então, peraí. Então, se não está acontecendo nada disso, por que a criança está com isso? Bora observar. Ela mudou a personalidade dela? Mudou. Antes ela gostava de fazer isso, não faz nada. E ela tem problema de sono, pesadelo? Tem. Aí a linguajar, de vez em quando ela usa umas palavras que a gente não fala, que a gente briga com ela, chama a atenção dela, bate, que ela fala. Então, ou seja, vários sinais que a criança está apresentando, né? E aí precisa se fazer essa investigação com a própria criança. Aumento no comportamento de segurança, né? Como abraçar, segurando a mão, a criança começa a ter medo de sair de casa, medo de estar só, querer ficar mais colado com os pais, né? Tudo isso também são sinais. Mudança nos hábitos alimentares, medos inexplicáveis também, né? De pessoas, de lugares. Às vezes a criança tem pavor de praça. Por quê? Por que será que ela tem pavor de uma praça? Ou de um certo shopping, ou de um certo parquinho, ou de uma casa de alguém? É porque talvez lá aconteceu um abuso, né? Recusa ir à escola, ou falta de concentração, né? Que é o déficit de atenção também. A criança fica alheia, deprimida, e os sintomas, tudo isso que a gente falou aqui foi sintomas comportamentais ou emocionais. Agora também tem os sintomas físicos, que é quando aparecem algumas doenças físicas recorrentes, sem explicação. Então a criança começa a apresentar uma dor de barriga, já fez exame, já deu um remedinho, já cuidou, já fez tudo, já mudou a alimentação, e a criança todo dia apresenta aquela dor de barriga. Sem explicação. Uma vez uma febre, sem explicação. Ou seja, são sinais também que o corpo dá.
A gente tem que parar com dessa divisão mente-corpo, né? Tá tudo interligado. O corpo fala também, né? Então, às vezes, aquilo que não é falado, às vezes que a criança não consegue verbalizar, o corpo dela vai falar. Ou com comportamento, ou até mesmo fisicamente. Desenvolver mesmo um sintoma físico. E também as feridas, né? As contusões em torno dos órgãos genitais. Então, se prestar atenção se tiver fissura, se tiver assadura, se tiver corrimento, se tiver um cheiro diferente, se tiver roxo no corpinho, tudo isso podem ser sinais também, tá? Aí eu trouxe aqui, ó, alguns desenhos de crianças que sofreram abuso e desenharam, né? Nesse primeirinho aí, a criança desenhou, observem, ela desenhou do lado da cama, ali ela deitada na cama, né? De um lado ela desenhou o agressor pegando a parte íntima dela e ela pegando o órgão do agressor e desenhou também ela em cima, né? Como se estivesse em cima, né? Do agressor. E aí, aqui embaixo tem escrito assim, no, sim, sim, sim. Ela não teve coragem de falar. Então, ela ia escrevendo, ia perguntando, ele fez isso, ele já tocou aqui, ele já fez. E ela ia só dizendo sim, não. Ela botou um não, e sim, 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 né? Várias vezes. Então, isso aqui é uma coisa que é revelado na perícia psicológica, no atendimento psicológico. O outro, a criança fez um desenho do órgão genital, olha só, fez o órgão genital, e ela fez como se tivesse algo saindo do órgão genital, né? Como se fosse mesmo uma ejaculação, né? Um esperma. E no outro, ela desenhou também uma criança deitada e alguém em cima, tocando no corpo, tá? Então, isso aqui, dentro de uma perícia, consta como prova, tá? Isso aqui é prova. Às vezes, na perícia física, no exame médico, não consta nenhuma fissura, não consta nenhuma agressão, nenhuma marca, nenhum roxo. Mas não significa que a criança não foi abusada, porque na hora que ela vai desenhar, falar, a criança, ela não tem ainda a capacidade de verbalização, de transformar as angústias, os medos em palavras, que a gente adulto já consegue. Então, a forma como a criança se posiciona no mundo é no brincar, é no desenho, é através do lúdico. Então, o desenho é lúdico, o brincar é lúdico. Então, às vezes, tem bonequinhos, e aí a gente começa a brincar com a criança, e a criança começa a fazer uma cena, né? Ela começa a retratar vivências, questões dela. Nos desenhos, nas atividades, nas brincadeiras, ela revela. E isso é validado, é algo que consta como uma prova. O psicólogo faz o laudo, colocando que há indícios, sim, de conteúdos e tal, sexuais, de possibilidade de abuso, e leva para o processo. E o que fazer quando uma criança revela um abuso? O que fazer? Primeiramente, ouça o que ela diz. Ouça, pare e ouça, né? Dê atenção para a criança. Por mais perturbador que seja, que não é fácil ouvir, né, aquela revelação, tente agir de uma forma que não gere mais angústia à criança. Obrigado por você ter confiado em mim, ter me contado. Que bom, eu fico feliz de você ter me contado isso. Não se preocupe, vai ficar tudo bem, tá? Agora que você me contou, eu vou proteger você. Isso não é legal, isso não é bacana isso que aconteceu, não tá certo, mas você fez certo em me contar, tá? Não se preocupe, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada com você e a gente vai resolver essa situação. Pronto. Dá um apoio, um acolhimento. E ela precisa saber que ela não é culpada, tá? Porque geralmente, às vezes, sem querer, a gente traz essa culpa para a criança, né? Na verdade, esse sentimento de culpa a vítima carrega, qualquer situação. A gente, né, enquanto ser humano, a gente sempre se coloca essa culpa. É uma carga de culpa eterna que a gente tem em qualquer situação. Imagina uma situação dessa com uma criança, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso.
E a primeira coisa no atendimento psicológico é trabalhar a culpa. Quando a gente atende uma criança, é trabalhar essa culpa, no sentido de fazer com que ela não se sinta culpada. Não foi ela que buscou, não foi ela que atraiu, não foi o corpo dela. Tem crianças que já, muito novinhas, às vezes com 12 anos, já desenvolveu o corpo. Já tem seios, né, já tem quadril. E aí ela acha que por causa do corpo dela já ter desenvolvido, ela chamou atenção. Ela atraiu, né? E às vezes isso desenvolve um quadro de ansiedade e depressão muito forte depois, né? Ela consegue até desenvolver um quadro de comportamento autodestrutivo, de se mutilar, de se cortar, de rejeitar o corpo, de não aceitar o corpo, né? Por causa dessa situação. E sempre conceder à criança a oportunidade de conversar sobre o que aconteceu, mas não pressionar e com calma, porque a pressão ela já tem pelo agressor, né? Com ameaça. Então ela não pode achar que você também usa essa mesma forma de conversa. Tem que ir com calma, aos poucos, na medida daquilo que ela consegue falar. Diga à criança que ela está agindo corretamente, como eu falei. Não a repreenda se o abuso ocorreu porque ela desobedeceu uma regra, né? Por exemplo, você disse, olha, não abra a porta, ou então não vai para a casa de fulano, não faça isso. E aí a criança desobedeceu. E aí, quando ela vem te contar tudo assim, tá vendo isso aconteceu porque você me desobedeceu. O que você está fazendo? Jogando a culpa, né? E a criança, a gente sabe que criança, ela está no mundo de experiência, de teste, de tentar, né, conhecer e às vezes pegar uma regra e tentar burlar essa regra, faz parte desse processo de aprendizagem. Então, no momento que a gente joga ela já tem essa culpa, e a gente, às vezes ela está chegando para te contar, e você vai lá e atesta que realmente ela é culpada, isso vai trazer prejuízo para a superação do abuso. Porque o que a gente quer nesse momento é só tirar esse trauma, né? E não reafirmar mais o trauma. Procure apoio, procure amigos, profissionais, né? Busque denunciar, tá? E crie segurança para que não aconteça novamente. Então, a primeira coisa é não deixar mais a criança vulnerável. Se acontecer na casa de um parente, não vá mais lá, não permita que ela vá. Se acontecer em qualquer local, ou seja, não expor mais a criança àquela situação, tá? E o que não fazer? O que não fazer eu trouxe o exemplo da Joana Maranhão, que é uma atleta, né, nadadora de natação, que ela, depois de muitos anos, conseguiu romper o ciclo, olha só, o ciclo do abuso. Era muito tempo. Na verdade, ela tentou romper na época, né? Ela conta que ela chegou para a mãe dela e disse assim: mãe, eu acho que ele, o treinador, né? Eu acho que ele fez alguma coisa, mas eu não tenho certeza. E aí ela disse: eu esperava que ela entendesse, mas ela falou: o que a mãe dela falou? Não, minha filha, você interpretou errado. É coisa da sua cabeça. Nunca mais pense nisso e vamos tocar a vida para frente. Então, olha só, quando aconteceu isso, ela era criança para adolescente, assim, bem novinha. Então, ele, com história de fazer alongamento, né, de ver o corpo desenvolvendo o corpo dela de natação, ele tocava no corpo dela. Ela ficou em dúvida. Meu Deus, será que isso é normal? Ele é meu treinador, ele disse que é normal. Ela ficou meio confusa, resolveu falar para a mãe, mas ela estava confusa. Ela disse: olha, eu acho que ele fez, não tenho certeza. Só que ela queria que a mãe dela pudesse, ou depois disso ela entende que ela esperava o apoio da mãe, né? Mas a mãe, por alguma questão, que aí a gente pode sair, já é outra aula, né? A mãe não conseguiu proteger essa filha. Por quê? Por que será? Porque achou que gostava muito desse treinador, era uma pessoa de confiança, não queria trazer um escândalo familiar, ou então um escândalo, né? Não queria interromper a carreira dela, ou porque a mãe já tinha sofrido abuso também, e aí foi um gatilho, e ela resolveu não soube lidar com isso. Então, por várias questões, né? Isso pode acontecer.
E aí, eu não sei se a gente tem muito tempo ainda, como é que tá, Paulo, nosso tempo? Já estamos bem avançados, né? Professora, a gente tem mais tempo ainda, bora continuar. Tá certo. Então, para prevenir, como eu falei para vocês lá no começo, é só através do conhecimento e falando sobre isso. Falar sobre isso. A gente hoje tem formas tão lúdicas para falar com a criança, tem livrinhos, tem atividades, tem tantas formas lúdicas, como eu falei para vocês, para a gente acessar o mundo da criança é através do lúdico. Tem musiquinhas, tem tanta coisa que a gente pode quebrar esse. Que às vezes você, eu não consigo dialogar, eu não consigo falar sobre isso. Use esses recursos, né? Como forma de trazer o quê? Dar a crianças habilidade, dar para ela crenças que favorecem, né, e que combatem o abuso sexual, tá? Então, que crenças são essas que a gente tem que estar estipulando, colocando nos filhos, né, nas crianças? Primeiro, que seu corpo é algo privativo. Seu corpo é seu. O corpo é seu. Quem pode tocar, quem pode, de alguma forma, tocar nas suas partes íntimas ou no seu próprio corpo, é só a sua mãe, o seu pai, o avô. Enfim, você sinaliza aqui e diz, e olha, não é qualquer toque, é um toque para limpar, para passar um remédio. E sem segredos, lembra dos segredos, né? E confie nos seus sentimentos. Quando você sentir que aquele toque, aquele abraço não te fez bem, você se sentiu desconfortável, pode falar. Confia nesse sentimento, né? Lembra da Joana Maranhão, que ela ficou na dúvida, ela com certeza ele tocou, abraçou, fez algum toque, ela se sentiu desconfortável, e mais, né, tentou romper o ciclo, falar, mas não teve o apoio. Por quê? Porque ela teve um sentimento diferente, né? Então, isso é uma forma de trazer crenças, né? Então, às vezes, como é que a gente faz isso? Quer dizer, não faz isso na prática. Por exemplo, uma criança chega lá, você vai para o interior para visitar os parentes. Aí chega lá, a criança nunca viu teu tio teu, um primo teu, distante. E aí, ai, você tem um filho, vem cá, dá um abraço aqui no tio, na tia, no vô. Aí a criança não quer ir. Vai, menino, fala com o teu tio, vai ser mal educado, abraço, beijo. Aí aquele estranho que a criança nunca viu, vai pegar o corpo, ela não está querendo, não está se sentindo confortável, mas você diz, vai ter que abraçar o estranho, né? Porque para a criança é estranho. Você conhece, mas não é da convivência da criança. Aí a criança vai abraçar, vai. Então, como é que tu diz que o estranho não pode tocar na criança? Quando a criança não se sentir segura, não é para ela. E naquela hora você diz que a criança, bora, vai lá e abraça fulano que ela não conhece. Então, não obrigue a criança a abraçar, a ser abraçada, a beijar quando ela não quer, quando ela não se sente confortável, né? Ah, isso daí dá tanto problema, né? Que aí vem um tio, uma tia, uma avó. Ah, que menino mais do cara, que na minha época menino falava, menino abraçava. Mas naquela época aí que os abusos aconteciam também, né? Então você está se preocupando com a saúde mental do seu filho, com a prevenção do abuso. Então, deixa, não, ela não tá se sentindo bem, ela não conhece. Aos poucos ela vai te conhecer. Vai com calma. Eu sempre sinalizo isso. Eu sempre digo assim, não, vai com calma que ainda não te conhece. Uma hora ele vai, conquista, ele vai devagar. Porque às vezes fica essa cobrança, né, de querer já que a criança, né, vá lá e abrace e beije um estranho. Para ela é um estranho. A habilidade de se impor, fazer a criança dizer não, eu quero, eu não gosto. E aí, às vezes, a gente não quer que a criança verbalize isso, né? É olhar para a criança, para a infância, como alguém que não tem desejo, que não tem vontade. A criança tem, ela é um sujeito de direitos. Ela tem desejo, ela tem vontade, ela tem sentimento, ela tem, né, as questões dela. Então, isso é uma habilidade que a gente tem que trabalhar com as crianças, de se impor. Que ela pode dizer, não, tio, não faz isso.
não pode triscar em mim. Ela poderia muito bem falar isso. Ou então se impor, sair correndo e dizer, sem medo, porque ela foi habilitada, foi capacitada para se impor. E trazer um ambiente seguro, de diálogo, de confiança, de proteção, de informação, de consciência. Permitir que seu filho, que as crianças confiem em te buscar. Crie uma relação de vínculo. Às vezes a criança vem falar uma coisa e você, ai, que besteira, ou então não dá crédito. Valide qualquer bobagemzinha que a criança, para a gente é uma bobagem, mas, pô, filho, que legal que você está me contando. Às vezes isso acontece muito comigo, né? Eu tenho 2 filhos e eu tenho um de 7 anos e ele veio agora contando tanta coisa do dia a dia dele, coisas assim que parecem bobas, mas ele vem dizendo assim, mamãe, você nem sabe o que aconteceu hoje. Um amiguinho fez, aí eu, foi mesmo. Eu tô assim, eu paro, olho nos olhos dele, escuto, digo, que interessante, que bacana, que legal, o que tu achou? Questiono, escuto, né? E esse é muito interessante, porque ele, às vezes ele vem contar coisas, até já do meio infantil mesmo, né? Ele chega e diz assim, mamãe, não tem a minha, eu vou te contar um segredo, diga. Não tem a minha amiguinha tal, a Gigi, sim. Mamãe, eu acho que ela gosta de mim. Aí qual era a minha atitude diante de uma situação dessa? Menino, que besteira, para com isso, fala negócio de namorar, tu é muito criança. Ou então, tu tá namorando, envergonhar. Não, nenhuma das duas atitudes ajuda naquela relação. Qual é a atitude? Filho, foi mesmo, mas por que você acha isso? Tá bom, tá certo. Não dá muito crédito, não fazer um show, um espetáculo, meu Deus. E também não repreender. Ouvir, acolher, bacana, tá bom, mas vamos lá. Sim, mudando de assunto, vamos ver isso bem daqui. Pronto, a criança foi ouvida e ela sente, ela vai sempre te buscar para falar, porque você construiu um diálogo, uma confiança, ela se sente protegida de poder conversar contigo e não ser julgada, não se sentir constrangida por te falar as coisas bobinhas dela, né? As coisas do universo infantil. Isso é importante. E aqui, como a gente trouxe com a proposta desse treinamento, né? Identificar, né, o que é o abuso físico, o que é o abuso sem contato físico, o que é o adulto o que é o abuso intrafamiliar, extrafamiliar, como acolher, como ouvir e agora como encaminhar, tá? Então essa aqui é a nossa última parte, como encaminhar. Você tem várias possibilidades. Quando você suspeita ou quando você tem a confirmação, a primeira coisa que você pode fazer se for alguém, um vizinho, um parente, onde você, né, não é próximo de você, no sentido de ser da sua família, você pode ligar para o Disque 100, fazer uma denúncia, ou até uma notificação no Conselho Tutelar, tá? De forma anônima, ou se identificando se você quiser, tá? E você pode também, imediatamente, ir na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, que fica ali na Praça Maria Aragão, lá é a Delegacia de Proteção à Criança. Você vai lá registrar um boletim de ocorrência e esse boletim gera uma perícia. Existe aqui no Maranhão, e olha que são poucos estados que tem, viu? Uma perícia especializada para casos de abuso. Qualquer tipo de violência contra a criança. Até abuso físico, psicológico, sexual. Então, lá na delegacia existe uma equipe perita formada por psicólogo, assistente social e médico, onde eles vão fazer uma perícia para saber se aquela criança sofreu ou não sofreu abuso, que tipo de violência, tá? E você também pode fazer a denúncia no Ministério Público para ter já o processo. Depois da perícia, constatado, isso gera um processo no Ministério Público, né, até um julgamento final. Só que no caminho disso também, às vezes você precisa logo encaminhar para o médico, encaminhar logo para o CREAS, para o atendimento psicológico, psiquiátrico, porque aquela criança está fragilizada, aquela família está fragilizada, precisando de algumas intervenções. Porque o caminho de cima é o caminho jurídico, da proteção, da responsabilização.
E o caminho de baixo é o caminho da cura, do tratamento, do acolhimento, tá? Como agir em caso de violência contra a criança e adolescente? Denunciando, gente. Denunciando. Lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 5º fala: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, olha que interessante. Ação ou omissão. Então, se eu sei ou suspeito que tem uma criança ali sofrendo qualquer tipo de violência, negligência, violência sexual, qualquer tipo de crueldade à integridade física da criança, se eu não denunciar, se eu for omissa, eu posso responder isso por lei, posso ser punido pela lei. Então, a gente, como profissional, a gente tem a responsabilidade de denunciar. A gente, como cidadão, qualquer pessoa, cidadão, pode denunciar. E existe a denúncia anônima. Diz que 100 é o canal de denúncia também. Tá? Então, a gente precisa, sim, tomar uma atitude. Tá? E aí eu trouxe aqui os locais que a denúncia pode ser feita. Conselho Tutelar, Disque 100, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a Polícia Militar e a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nos casos de exploração sexual. Então, se você estiver viajando para o interior, na estrada, e ver uma atitude suspeita de uma criança, como se ela tivesse em alguma situação de exploração sexual, denuncie. 191, olha, eu estou aqui no posto tal, na estrada BR, não sei o quê, e no posto tal tem uma criança, e tem situação assim, 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 eu acho que tem uma situação de exploração, denuncie. Denuncie, não vamos negligenciar. Tá? Às vezes a criança está até precisando que alguém faça alguma coisa por ela. Às vezes é o pedido de socorro que ela precisava. Pode ser você, né? Pode ser uma atitude nossa. Então é isso. Vamos disponibilizar aí um tempinho para perguntas, dúvidas. Isso mesmo, professora. Vamos abrir o espaço aí para quem estava nos ouvindo. Podem perguntar, pessoal. Agora é com vocês. Uma pergunta aí, ó. Vamos lá para a pergunta. Como saber se a criança foi abusada por um parente ou alguém da família? Bem, então foi aquilo que eu coloquei. Tem os sinais, né? E aí, assim, você começa a perceber que aquela criança está apresentando algum sinal, seja de mudança de comportamento, seja de um sintoma físico, seja de uma alteração comportamental, no sono, no apetite, na personalidade, na aprendizagem, enfim. Aí você pega, aí vai conversar com a criança, vamos supor, revela, ou então a criança não revela, não, aconteceu alguma coisa, alguém mexeu com você, alguém fez isso, a criança não fala. Aí você marca, vai, leva no especialista, marca uma consulta, vai, ó, tô suspeitando que aconteceu alguma coisa. A criança tá com uma ferida, tá assim. Aí lá no atendimento especializado, a criança fala, relata. Então, assim, quando a criança não fala quem fez, é difícil de você saber quem foi. Talvez, o que acontece? Você começa a se questionar, peraí, quem que fica mais com essa criança? Com quem que ela convive? Quem é que é do círculo dela? Poxa, se eu sei que aquela criança só passa o dia em casa com o tio, ou com a mãe, ou com não sei quem. Então, é uma dessas pessoas. Ah, não, ela vai para a creche. Não, ela vai para a escola. Não, todo final de semana ela vai para a casa do pai. Aí, pode estar nesse círculo. Se a criança não vai falar para você, você precisa buscar um especialista para que ela consiga revelar através de técnicas apropriadas, né, para que a criança possa revelar o abuso, quem é o abusador, né?
E aí, assim, eu lembro de um caso de uma criança, de uma mãe, isso aí me chocou bastante, né? Porque ela, o que que acontecia? Ela estava vindo uma vez, estava conversando sobre essa questão do abuso, era numa palestra, né? Um treinamento, alguma coisa assim. E aí eu falei para ela, olha, às vezes o abusador, ele suspeite, né? Quando o abusador, ele gosta muito de criança, mas ele gosta de se isolar com a criança. Então é aquele tio, aquele avô, aquele pai, ah, vamos aqui, vamos lá ver, ver o jardim com o vovô. Ah, vamos aqui procurar passear na rua com o titio, com o padrinho. Se isola com a criança. Por que que ela busca esse isolamento? E aí ela disse assim, que quando eu falei isso, né, quando foi falado isso lá no treinamento com a professora, ela lembrou, ela ficou assim, meu Deus, meu pai faz isso com minha filha. Toda vez ela, quando sai da creche, ela encosta na casa do pai para tomar um cafezinho dos pais, e o pai dela diz assim, bora ver ali a lua com o vovô. Se isola com a menina lá pro quintal, passa um tempinho e depois volta. Só que ela disse, não, não, isso aqui não pode ser, não pode ser, não, isso é foi na minha cabeça. Só que ela ficou com aquilo. E aí, como eu falei para vocês, né? Bora começar a colocar essa pulga atrás da nossa orelha, né? Porque, graças a Deus, tomara que não seja, ótimo. Suspeitei, mas não é, ótimo. Mas se eu suspeitei e eu consegui agir, né? E aí, o que que aconteceu? Quando ela chegou na casa do pai, e o pai disse, bora ali ver a lua com o vovô, a criança tinha 1 ano e 8 meses. E aí, o que que ela fez? Ela rodeou a casa do outro lado para observar. O que que o avô estava fazendo? Ele dizia, olha a lua. E ele colocava a mão dentro da fralda da criança, estimulando a criança, né? Quando ela olhou, ela disse assim, não, não acredito, meu Deus. Aí ela chamou o marido dela para olhar, né? E isso foi um choque muito grande, porque ela disse assim, eu perdi o meu pai, porque ele era um pai maravilhoso, ele foi um pai maravilhoso para mim, ele foi o pai para mim. Ela tinha ele como acima de qualquer suspeita, o herói para ela, né? Então, aquilo para ela se mudou da cidade, enfim, foi assim, horror. Mas ela conseguiu, né, interromper aquilo, tá? Não sei se respondeu, David. Vamos ver aqui. A Marcelânia botou, ouvindo esse treinamento, lembrei de um familiar. Ele é muito atencioso com as crianças da família, muito prestativo com todos. A filha hoje tem 17 anos e ela é muito introvertida e usa roupas muito curtas, sempre mostrando barrigas e pernas. Ela é muito ele é muito apegado com a filha desde pequena e dá tudo para ela. Acho muito estranho o comportamento da filha. Será que é algo suspeito? Acho que é algo que a gente, como eu falei, gente, é aquela velha história. É melhor a gente sempre pensar na possibilidade e descobrir que estava errado, e tudo bem, se você disser não, não é abuso, graças a Deus, não é. Mas você nunca pensar. Eu acho que é algo que a gente pode suspeitar. Eu lembro de um caso que eu atendi de uma menina que ela tinha uma relação com o pai, né, muito exageradamente assim vinculada, sabe? Era uma coisa assim muito vinculada, onde ela tinha uma loucura por esse pai, um ciúme de ligando para esse pai. Por quê? Depois a gente foi descobrir que ele abusa dela desde pequenininha. E aí colocou ela numa situação mesmo ali de uma sedução que mexeu totalmente com a cabeça da menina, né? E onde ela já estava com uns 14 anos e ela meio que. Aí a gente vai, né, Paulo? Vai aí pela psicanálise. Ela estava se colocando no lugar da mãe já, né? Então ela tinha uma rivalidade com a mãe, né? Ela já estava ali mesmo, como se ela estivesse colocando casada com o pai. Mas era um histórico de abuso que ela construiu, né? Então, assim, é uma situação realmente, Marcelane, eu não sei, não dá para dizer, mas eu sou do tipo de pessoa que a gente precisa sempre suspeitar com cautela, né? Sair acusando todo mundo, não. É aquela suspeita consciente. Peraí, deixa eu ver, deixa eu analisar, deixa eu pensar, né? Com cautela. Para, claro, a gente não sair acusando ninguém de forma
leviana, né, caluniando ninguém, mas investigando, ali, analisando as possibilidades. Professora, eu acho interessante a sua fala, justamente nós não podemos demonizar tudo, né? E nem todos. Nós precisamos fazer essa diferença. Existem pessoas que são mais cuidadosas com crianças, que se aproximam, tem um jeito melhor para se aproximar de crianças. Porém, existem outros aproveitadores. Então, a gente tem que ter o maior cuidado, porque quando a gente dá esse tipo de treinamento, por exemplo, quando eu estou falando sobre suicídio, quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente prepara as pessoas para que elas consigam enxergar o que os outros não estão enxergando, mas elas não terão visão de super-homem, ou seja, não vão conseguir olhar por trás da parede. Então, o cuidado é o importante aqui, né? Esse algo a mais, identificar, enxergar. Então, hoje, infelizmente, como a senhora falou, algumas pessoas estão chegando aí quase no final, mas, como a senhora falou, muitos casos estão dentro de casa. E aí, vale a pena lembrar que existem pais, sim, pais biológicos, existem mães, né? E também existem padrastos, madrastas e aqueles que nem classificam como esse nome, com essa qualidade, que estão abusando. E o importante aqui é também lembrar, professora, e eu quero que a senhora fale um pouco sobre isso, que existe o abuso com contato, sem contato, mas o mais perigoso aqui é o psicológico, né? É o que faz com o psicológico da criança, é o que prende a criança e que faz com que a criança se retraia, né? E que ela não consiga falar sobre aquilo, porque geralmente o abusador ele diz que vai matar o pai, vai matar a mãe, vai matar alguém da família. E essa criança, ela pensa que vai proteger o pai, a mãe ou alguém da família e acaba não contando. Então, além do abuso físico e o abuso psicológico, nós temos aqui algo interessante que está acontecendo ali na criança, né? Uma interrogação que aí ela não vai conseguir sair daquela prisão, né? Como você pega a criança, coloca dentro de uma prisão, você dá a chave para ela, mostra onde ela vai abrir para poder sair, mas ela não consegue, porque ela tem medo de sair de lá e acontecer algo pior com ela. Fala um pouco sobre isso para a gente, professora. Isso mesmo, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: nós, adultos, que já temos alguns recursos, já avançamos na maturação, né? Pelo menos é o esperado, né? Já avançamos em várias questões. Às vezes não é fácil para a gente falar sobre dores, angústia. Tá aí a grande resistência das pessoas irem para terapia, para análise, né? Por quê? Porque você tem que falar sobre, né, questões que você às vezes tem vergonha de falar, questões suas, medos, inseguranças. Imagina uma criança que ainda não tem recurso emocional, ainda está no processo de aprendizagem, de aquisição das emoções, viver uma violência dessa de abuso, ser ameaçada, né? E ela não vai conseguir. É difícil, exige demais uma energia emocional a criança conseguir romper isso, falar sobre isso. Né? Então é muito difícil. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com esse peso e essa cobrança. Porque realmente é uma violência física e é uma violência psicológica. E por a criança não ter ainda recurso, discernimento, às vezes ela não entende, às vezes ela acha que aquilo é uma atenção que ela está tendo, ou ela está sendo punida, ou porque ela merece. A gente não sabe quais jogos psicológicos o abusador colocou para prendê-la nisso. Uma mulher vítima de abuso, de uma relação abusiva, é difícil para a mulher romper essa relação, né? Uma mulher. A gente vê casos de abuso, né? Violência doméstica contra uma mulher adulta, e ela se vê, às vezes, nesse ciclo também de violência durante anos. Imagina uma criança que ainda está em desenvolvimento
em situação peculiar de desenvolvimento psicológico, social, cognitivo, ela não tem recursos totais emocionais para, epa, para, você está abusando de mim, você está. Ela não tem esse discernimento. Então, por isso que é muito complicado, é muito difícil. E por isso que é uma violência psicológica muito grande, que traz traumas, marcas profundas, que precisa de um acompanhamento especializado. Precisa de um acompanhamento especializado. Tem como esquecer um abuso numa terapia, numa análise? Não, não tem como esquecer, mas tem como elaborar aquela situação, onde a pessoa possa, sim, construir, ressignificar aquilo, trazer outros afetos ligados àquela situação. Enquanto ela estiver ligada ao medo, à angústia, à tristeza, à culpa, ela vai trazer adoecimento emocional, depressão, ansiedades e outros sintomas. Quando ela conseguir desligar esses afetos negativos e ressignificar com novos afetos, né? Aí sim ela vai conseguir possivelmente ter um bom relacionamento. Porque aí a gente vê muitos casos na clínica, aparece hoje. Mulheres que não conseguem ter uma vida sexual com seu companheiro, elas não gostam, não se sentem bem com toque, não conseguem confiar. Por quê? Porque o abuso sexual de uma criança, a primeira coisa que foi quebrada foi a confiança. A criança confiava naquela pessoa para proteger, para cuidar. Então, foi através de um vínculo de confiança que aquela criança foi enganada. Então, como é que eu vou confiar de novo em alguém? Né? Então, por isso que o tratamento também é muito importante. O encaminhamento, né, a esse tratamento para curar isso. Essa violência psicológica. Professora, tem uma pergunta aqui da Joanice Barros. A criança pode optar por ficar mais tempo com o abusador, caso esse abusador seja algum familiar? No caso, ter atitude desse tipo? A criança pode optar ficar mais tempo com o abusador, sim, no sentido assim, de ela não se negar, que tem aquele caso, né, de quando a criança não quer, não quero, chora, mas tem os casos onde a criança, sim, opta, né? Por quê? Aí a gente vai depois investigar, depois do atendimento, por que aquela criança não sinalizou uma rejeição. Aí talvez tinha ameaça, tinha outro tipo de vínculo com aquele agressor, onde ela não se via como abusada, não se via, não conseguia identificar. Muitos casos a criança não consegue identificar que aquilo é um abuso. Por quê? Talvez nunca ninguém falou para ela, ninguém nunca chegou e disse, e talvez pela forma como o abusador colocou ela naquela situação, né? Onde não trouxe para ela que aquilo ali é um abuso. Então, às vezes, ela continua, tá? Sim, eu posso passar as referências, tá bom? Posso estar sinalizando lá no grupo, postando, tá? Aí não saio ainda no grupo, que aí eu vou postar alguns materiais lá, tá bom? Então é isso, né, gente? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima, né, não? Foi muito rápido, né? Muito rápido. Mas que legal, né? A gente poder participar de um treinamento desse, eu tenho certeza que nós poderemos vir com outros encontros. Sim, Por isso, vamos. se quiserem se manter no grupo, o grupo a gente não vai ficar conversando lá no grupo, mas Sim, poderemos marcar um segundo encontro para a gente aprofundar um pouco mais sobre essas questões. ótimo. Sobre se vai ter, se vai ter ou não certificado, sim, nós podemos providenciar o certificado para você que participou com a gente aqui desde o começo. Você pode ir lá no grupo falar com a gente que nós vamos providenciar para você. Professora, eu quero agradecer, coração, a sua disponibilidade. Eu quero agradecer pelo desempenho, né? Foi muito legal, de certa forma trouxe um esclarecimento bem bacana para a gente. E quero aqui já lhe convidar
para a próxima. Vamos A lá. responsabilidade é grande. Vamos, eu topo, porque eu me sinto muito convocada, né, a falar sobre isso, né, por ser mãe, por ser psicóloga, por ser mulher. Eu acho que a gente tem que abraçar essa causa mesmo, né, da infância, proteger a nossa infância, nossas crianças. Falar sobre isso é muito importante. Vamos lá, vamos continuar. Vamos pensar aí no próximo encontro aí uma na temática. É isso mesmo. Bom, gente, a gente vai encerrar agora, né? Já são 21 horas e 43 minutos. Essa aula está sendo gravada, nós iremos disponibilizar depois para vocês, se quiserem voltar a assistir novamente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a professora Luísa, qual é o canal, professora? Como é? O Instagram da senhora, como é que funciona? Ah, sim, deixa eu Foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que vocês estejam aí preparados para trazer essas informações que vocês aprenderam hoje aqui, levar adiante, né, as informações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vale lembrar também que o primeiro caminho aí é a delegacia, tá? Se você identificar um abusador, identificar alguma ameaça, alguma violência contra a criança, procure a delegacia. Ah, eu não consigo ir lá na delegacia de criança e adolescente. 190 190. E se você conseguir ir até os locais específicos, vá. Principalmente se você for para quem trabalha diretamente com crianças e adolescentes, né? O conselho tutelar deve ser a sua primeira busca, né? O seu primeiro caminho deve ser o conselho tutelar. Mas lembrando que se você não conseguir ir, ligue 190, tá bom? No próximo mês é o mês de referência a esse assunto, né? E a gente vai preparar algo especial para o mês de maio. Ok, professora? Boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima.